Carlos Alberto Melo. Qual é a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo com esse caso do Banco Master? Foi bom você fazer essa pergunta, Gabriel Muniz, porque vamos esclarecer pontos nebulosos que a grande mídia não mostra. Uma decisão técnica do Supremo transformou o caso Master em uma bomba política. A partir do momento em que Toffoli manteve a acariação do Banco Master, a Globo entrou em modo ataque. Coincidência? Durante dias, parte da imprensa bateu forte em Dias Toffoli. Manchetes carregadas, insinuações, notas plantadas. Parecia pessoal, parecia desproporcional, e muita gente se perguntava: por que agora? O que estava por trás dessa fúria repentina? A resposta começou a aparecer quando Toffoli, de ofício, manteve a acariação no caso Banco Master, uma decisão que quebrou protocolos até então usuais. E é aqui que a trama vira, porque o Banco Master não é só um banco, ele é o fio solto de um novelo que passa pela Faria Lima, pelo bolsonarismo, pelo Centrão, e pode chegar onde a Globo não quer que chegue, o coração da Lava Jato. E quem está nessa sala de acariação? Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso quando tentava sair do país em seu jatinho. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, indicado por Ibanez Rocha. E Ayrton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, chamado não como investigado, mas como peça-chave para explicar por que um banco tão problemático sobreviveu tanto tempo. Mas tem um detalhe que quase ninguém quis apresentar. Toffoli determinou essa cariação de ofício. Não houve pedido da Polícia Federal, não houve pedido do PGR. Foi decisão do ministro. E isso rompe uma zona de conforto, construída ao longo de anos, especialmente desde a Lava Jato, quando juízes passaram a agir em conluio com procuradores e com a grande imprensa. É aqui que o silêncio vira barulho, porque o Banco Master não é um escândalo isolado. Ele é a síntese de um modelo, um banco privado fazendo operações temerárias, vendendo títulos sem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, atraindo fundos de previdência de servidores públicos e contando com a proteção política do andar de cima. Ibanez Rocha assistiu tudo de camarote. Cláudio Castro colocou o Rio Previdência no meio do fogo. Tarcísio de Freitas se mexeu quando a Polícia Federal começou a fechar o cerco na Faria Lima. E o Centrão trabalhou pesado para impedir uma CPMI, que poderia ter escancarado tudo isso meses atrás. A reação foi imediata. Manchetes sobre viagens, jantares, insinuações éticas. Uma delas ganhou destaque. Toffoli teria viajado para a final da Libertadores com um advogado ligado ao caso do Banco Master. O detalhe omitido. Naquele momento, Toffoli ainda não era relator do caso. Mas esse detalhe sumiu da cobertura da imprensa. E quando o detalhe some, não é descuido, é enquadramento. A Globo sabe fazer isso como ninguém. Não é apagão, é controle de narrativa. O fato não é escondido, ele é enquadrado de modo a perder força institucional. O foco sai da decisão judicial e vai para a vida pessoal do ministro. O debate deixa de ser por que a acariação incomoda tanto e passa a ser: o Toffoli é confiável? Mas por que tamanho interesse em desmoralizar ministros do Supremo justamente agora? A resposta é que todas as ditaduras no mundo passaram antes por desmoralizar e subjugar a Suprema Corte. Esse é o plano da extrema-direita. Repetição, amplificação em rádio, TV e jornal, quando se fala até em impeachment sem provas claras.
Não é jornalismo, é movimento político. A Globo se esquece que Bolsonaro não queria renovar a concessão de transmissão dela. É muita burrice apoiar aquele lixo. E aí que aparece a Lava Jato como um fantasma, porque enquanto Toffoli avança sobre os métodos da operação, enquanto decisões do Supremo revisitam abusos, nulidades e conluios, existe uma caixa preta ainda pouco explorada, a relação entre a Lava Jato e grandes grupos de mídia. Vazamentos seletivos, manchetes combinadas, narrativas construídas em tempo real para destruir reputações e criar heróis. Se essa caixa for aberta, não sobra pedra sobre pedra. A Globo nunca fez autocrítica da Lava Jato. Nunca explicou por que abraçou Sérgio Moro como salvador da pátria. Nunca revisitou o papel que teve na legitimação de um juiz que depois virou ministro de Bolsonaro. E agora, quando o Supremo começa a puxar esse fio, o instinto é o mesmo de sempre. Atacar antes de ser atacado. Toffoli, nesse cenário, vira obstáculo. Moraes, outro obstáculo. E tem mais. O caso Banco Master também encosta em algo mais sensível. A promiscuidade entre mercado financeiro, político e crime organizado. Há suspeitas de investimentos de fundos ligados a facções. Muito bem. Houve a reunião dos 10 ministros para decidir sobre a relatoria no caso Master. Na reunião, 8 ministros votaram a favor de Toffoli, para ele permanecer na relatoria. Inclusive André Mendonça, que disse: no relatório da Polícia Federal está claro que não existe relação íntima entre Toffoli e Vocaro. 2 ministros votaram contra, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Após a reunião em que Toffoli pediu para deixar a relatoria, foi feito um sorteio eletrônico que passou a relatoria para André Mendonça. Alguém gravou essa reunião e passou para a imprensa. Segundo relatos publicados pela imprensa, o incômodo aumentou porque as falas atribuídas aos ministros teriam sido reproduzidas com alto grau de precisão, em aspas diretas, o que levou integrantes do tribunal a levantarem a hipótese de que o encontro possa ter sido gravado clandestinamente. No centro da controvérsia surgiu a suspeita, relatada por veículos, de que o ministro Dias Toffoli poderia ter gravado a reunião, hipótese que ele negou publicamente. Em declarações divulgadas pela CNN, Toffoli classificou como absurda a insinuação de gravação e também negou ter vazado informações. Novamente, a imprensa bolsonarista ataca a Suprema Corte. É nítida a intenção de desmoralizar o STF. Não conseguirão. Os ministros estão cada vez mais unidos no interesse de defender a Constituição e o Estado de Direito.